Um garotinho que cursava a 7ª série não volta para casa após uma tarde brincando de bicicleta. Moradores que procuravam um gato de estimação encontram um crânio na floresta. A morte de Reed permaneceu arquivada por 23 anos, até a polícia solucionar este caso. David Wellington Reed nasceu em 17 de janeiro de 1972, em Skickrave, Pensilvânia. Skickrave era aquela típica cidade americana considerada segura, onde todos se conheciam. David era um garoto que gostava de colecionar adesivos de picolé. Ele estava montando um álbum 11 meses antes do seu desaparecimento. Os familiares de David falam que ele era um garoto protetor e cuidadoso com a mãe e com a irmã Virginia. Ele também sonhava um dia em ser piloto. Como David gostava de andar de bicicleta, entregava os jornais do Postville Republican em Skickrave. Em 21 de agosto de 1985, a mãe do David, Joanne, liga para a casa de sua irmã e pergunta se o David não estaria lá. Porém, ela diz que não tinha visto o sobrinho aquele dia. Como já estava ficando tarde e David ainda não tinha chegado para jantar, a mãe do David manda os seus filhos mais velhos em busca do irmão. Eles procuram em toda a redondeza, nos lugares onde David costumava brincar de bicicleta, vai até a casa de alguns amigos dele da escola, porém não encontram o garoto. O que mais preocupava Joanne era que o filho tinha diabetes juvenil e ele tinha que se alimentar nos horários corretos. Então, a mãe já estava ficando aflita. Joanne não perde tempo e liga para a polícia e imediatamente equipes tanto da polícia como do corpo de bombeiros vão à procura do David. Nesse dia mais cedo, David tinha saído de casa com uma camiseta branca do Postville Republican, uma calça jeans e um tênis azul. A princípio, um dos investigadores da polícia não ficou muito preocupado com o desaparecimento do garoto, porque ele achava que ele tivesse tido alguma discussão em casa, fugido e que posteriormente voltaria para casa. Porém, os familiares disseram para a polícia que David não tinha nenhum motivo de fugir de casa e que ele não discutiu com ninguém aquele dia. 22 de agosto de 1985. A bicicleta de David foi encontrada intacta por sua irmã Virginia nos trilhos do trem. Ela informa para a polícia que seu irmão não saía sem sua bicicleta, pois a bicicleta era como se fosse a extensão de David Reed. As notícias do desaparecimento de David correm rapidamente entre os moradores da pacata cidade. Logo também começam a surgir boatos de avistamento do garoto de 13 anos. A polícia investigou todos os boatos, mas nenhum deu em nada. A polícia não tinha muitas pistas sobre o desaparecimento do David e eles começaram a ficar sem esperança de encontrar o garoto vivo. Mas a família nunca perdeu a esperança e achava que ele estava ou preso em algum lugar, que alguém estivesse mantendo ele em algum cativeiro, mas a família foi procurar todos os dias e toda essa angústia durou 4 meses.
Dezembro de 1985. 4 meses do desaparecimento de David Reed. Um policial do Departamento de Investigação da Polícia de Skilcreeve recebeu uma ligação. Ele foi chamado para ir a um endereço na rua Caldwell. Lá nessa rua, o policial que atendia a ocorrência ficou chocado com o que ele viu dentro de uma residência. Ele avistou um crânio em cima da mesa. Seguindo nessa pista macabra, a polícia conversa com os moradores da região que havia encontrado o crânio no bosque. Em Skilcreeve tinha esse bosque muito grande e próximo desse bosque também havia uma linha de trem. E foi nesse bosque que essa família encontrou o crânio. Mas foi de uma forma assim inusitada que eles acharam esse crânio. O gato de estimação da família, ele sumiu. E quando eles saíram para procurar o gatinho, eles acharam esse crânio. O homem que encontrou o crânio leva os investigadores até o bosque, onde havia mais ossos. No meio dos ossos, os policiais encontram uma roupa branca desbotada que correspondia com a descrição das roupas que o David estava usando no dia do desaparecimento. Enquanto os policiais faziam as investigações, um homem de 20 anos chamado Joy Geiger acabou trazendo mais ossos para os investigadores. Joy disse ao detetive que os seus 2 cães de estimação que traziam os ossos da floresta de Cressona. Geiger disse que não tinha ideia de que os ossos eram humanos e ele os colocava em um balde. A polícia também observa que esses restos mortais estavam a 800 metros de distância de onde a bicicleta de David havia sido encontrada pela irmã Virginia. Usando registros dentários de David Reed, os investigadores concluem que aqueles restos mortais realmente eram do garoto. Na autópsia foram encontradas marcas de dentes, possivelmente de roedores. Na parte posterior do crânio tinha um trauma que era compatível com uma pessoa que havia caído de costas e batido a cabeça em uma pedra. No final da autópsia, concluiu-se que David Reed tinha morrido de causas naturais e possivelmente de uma complicação na diabetes. E que o trauma no crânio possivelmente foi quando David passou mal e caiu. A família de David fica inconsolável. Realmente foi algo assim muito triste para uma mãe, irmãos, receber a notícia que um familiar que estava desaparecido agora foi encontrado morto. A polícia sabia que havia mais coisas nessa história. Porém, sem testemunhas, sem provas e sem uma causa da morte, a polícia não tinha como comprovar que se tratava de um assassinato. Como Geiger relatou a descoberta do corpo de Reed, tanto as autoridades quanto a família não suspeitaram que o jovem tivesse envolvido na morte de David. A morte parecia suspeita, mas os detetives ficaram satisfeitos com a conclusão do legista da Universidade de Penn de que Reed provavelmente havia morrido de complicações de diabetes. Para fechar o relatório da investigação, a polícia ainda continuou conversando com mais algumas pessoas e ouviu de uma pessoa
que viu David entrando em um furgão azul. Aquilo parecia estranho, mas a polícia procurou por esse furgão azul por toda a cidade, porém não encontrou nenhuma pista. David Reed era um garoto de 13 anos, porém ele era bem alto. A família fica devastada quando tem que fazer o sepultamento dos restos mortais do David em um caixão de criança. Como o caso tinha sido concluído como morte natural, a polícia arquiva o caso do David Reed. Porém, os arquivos iniciais dessa investigação foram arquivados como causa da morte indeterminada. Isso ocorreu em abril de 1986 e permaneceu dessa forma por 20 anos. A mãe do David Reed ficou tão inconsolável por perder um filho de 13 anos na flor da idade e de uma maneira tão inesperada que ela começou a buscar um refúgio no alcoolismo. E tempos depois ela acabou morrendo de cirrose. Em 2005, o investigador de polícia do condado reabriu o caso de David Reed. Isso foi a pedido da sua irmã Virginia. Uma das fontes diz que a família nunca se conformou com essa conclusão de morte por complicação de diabetes. A polícia decidiu refazer a investigação começando do zero. Como Robert Bettner foi designado para a investigação do caso de David Reed, ele começou com os arquivos originais do caso. Então, ele pegou todos os arquivos, todos os depoimentos e espalhou por uma mesa e começou a analisar página por página, cada pedacinho, cada canto, tudo que foi dito. Ele começou a analisar tudo minuciosamente. E logo de cara, ele descobre algumas inconsistências no depoimento original de Joy Geiger, o mesmo homem que guardava os ossos do David em um balde quando seus cachorros resgatavam os ossos da floresta. Ao analisar todas as fotos do caso, todos os arquivos, Robert Bettner, detetive da polícia, concluiu que a morte do garoto David Reed, de 13 anos, em 1985, não foi uma morte de causa de complicações no diabetes, e sim assassinato. Bettner focou nos interrogatórios da polícia na época do desaparecimento e eventualmente chegou a uma pessoa que não quis falar com a polícia em 1985. Esse homem conhecia os familiares de David, mas não quis cooperar, pois era um traficante de drogas. A polícia procurou esse sujeito e se surpreendeu dele querer falar agora com os policiais. E logo de cara ele diz um nome para a polícia. E esse nome estava atrelado ao furgão azul. Mais uma vez aparece esse furgão azul na investigação e, analisando o dono do furgão, viram que ele estava envolvido com crimes sexuais e tinha registro na polícia em 1986, um ano depois do ocorrido com David. E pasmem, a polícia teve uma surpresa quando esse homem, dono do furgão azul, passa pela porta da delegacia do nada, enquanto eles estão investigando o homem que disse o nome dele, ele simplesmente aparece. Ao mesmo tempo que os policiais ficaram surpresos, eles também ficaram eufóricos. Era algo inesperado,
Mas eles não perderam a oportunidade e foram investigar o tal homem. Porém, um balde de água fria foi jogado nessa euforia toda, porque esse homem estava na delegacia apenas para registrar pela lei de Megan. Megan's Lay, ou Lei de Megan, é a denominação informal dada para algumas leis dos Estados Unidos da América que exigem que autoridades tornem disponíveis para a população uma lista contendo registros dos condenados por crimes sexuais. Ela exige que os criminosos sexuais se registrem nas forças de segurança locais. Isso quando há alguma alteração de registro do criminoso, por exemplo, se ele trocou de telefone, se ele mudou de endereço, ele tem que comparecer a uma unidade policial para se registrar. Quando a polícia começa a falar com esse tal homem que não teve aqui nas fontes o nome divulgado, creio que para preservar, a imagem dele, eles notam que era muito doloroso falar dos crimes que ele cometeu no passado e ele ficou até envergonhado. A polícia também percebe que ele não estava envolvido com o crime que ocorreu em 1985 com David Reed, pois na época que o David foi morto, esse homem estava cumprindo uma pena em uma prisão federal e estava preso. A polícia fica mais uma vez frustrada, pois não tinham nada para acusar, não tinha ninguém para acusar, então eles resolvem jogar o caso na mídia. A ideia de jogar na mídia para que a população se lembrasse do caso de David deu muito certo. E a Virginia, irmã do David, passou a ser a porta-voz do caso. A polícia tinha muita esperança de alguém se lembrar de ter visto algo ou ouvido na época do assassinato de David. Como já havia passado algum tempo, essa pessoa pudesse ter coragem de informar para a polícia. E, gente, deu muito certo, porque ali a polícia consegue alguns depoimentos de pessoas daquela época, em 1985. Então, eles vão atrás de todas as informações que as pessoas estavam passando. Em um mar de interrogatórios, um nome surge mais uma vez. Um nome de um conhecido da polícia, Joseph Geiger, mais conhecido como Joey Geiger. Então a polícia começou a aprofundar, porque eles já estavam desconfiados do depoimento inicial do Geiger. Como eu disse para vocês, várias pessoas foram interrogadas e praticamente todas citaram Geiger. O que eles diziam para a polícia é que na época do desaparecimento de David Reed, Geiger estava desconfiado de que David estava roubando seus pés de maconha. Testemunho de alguns amigos de Geiger confessava que ele havia mencionado ao longo dos anos coisas que aludiram a ele matando Reed. Um amigo de Geiger disse a um soldado que Joey havia dito em uma festa enquanto estava drogado, abre aspas, se você quiser matar alguém, faça isso no condado de Skilcreeve, porque você pode se safar. Fecha aspas. E quando ele perguntou a Geiger quem ele havia matado, ele disse Reed. Esse mesmo amigo que mencionou que Geiger havia dito em uma festa que se fosse matar alguém, que teria que ser no condado de Skilcreeve.
Ele disse também aos policiais que Geiger mencionou que quando pegasse a pessoa que estivesse roubando seus pés de maconha, ele ia matar. Um dos amigos de Joey Geiger que estava falando para a polícia era um tal de John Free. Não vamos confundir. Joey Geiger era o homem que achou os ossos do David Reed que os seus cachorros traziam, o mesmo que plantava os pés de maconha. Ele, na época do desaparecimento do David, ele tinha 20 anos. E esse John Free era um amigo aproximadamente ali da mesma idade do David. O David tinha 13 anos e esse amigo do David tinha 14 anos na época. E os dois se consideravam amigos de Geiger. John Free disse que na noite do dia 21 de agosto de 1985, Reed, de 13 anos, saiu de sua casa de bicicleta para encontrar Joey Geiger, de 20 anos, e John Free, de 14 anos, pois David considerava eles como amigos. Eles foram beber cerveja e fumar maconha em um vagão abandonado na estação de trem. Depois de um tempo bebendo e fumando maconha, Geiger começa a acusar David de roubo. E foi aí que Geiger se levanta e começa a dar socos no rosto de David Reed, fazendo com que David caísse do vagão de trem e batesse a cabeça nos trilhos. Reed ficou inconsciente imediatamente, mas que ainda estava respirando. Então, Geiger e John Free saíram e quando voltaram, David não saiu do lugar. Vendo aquilo, Geiger ficou desesperado e deu um jeito de esconder o corpo de David Reed na floresta. E lembrando aqui que tudo isso aconteceu a 100 metros da casa de David Reed. John Free disse que não falou nada na época porque ele tinha apenas 14 anos e ficou intimidado porque Joey Geiger já era um homem adulto e envolvido com coisas erradas. Então ele ficou com medo e não disse nada para a polícia. Após John Free contar tudo isso para a polícia, ele negou ter envolvimento no assassinato de David Reed e disse que não sabia da morte do garoto até ele ser encontrado na floresta. É claro que a polícia não acreditava muito nessa história do John Free, porém eles foram confrontar Joey Geiger. A polícia vai ao encontro de Geiger e, surpreendentemente, ele acusa John Free. Geiger contou exatamente tudo que o John Free contou para a polícia, ou seja, todas as informações batiam com o que o John Free havia mencionado, que eles foram para o trem, que eles foram beber, fumar e que teve uma discussão. Porém, o personagem da discussão que deu um soco no rosto de David Reed, ele colocou como sendo o John Free. Ou seja, o John acusou o Geiger e o Geiger acusou o John Free. A polícia fica totalmente confusa com tudo isso. Um dos dois estavam mentindo. Então, a polícia arruma uma outra estratégia. Investigação usando a tecnologia que eles não tinham em 1985 e agora em 2005 eles tinham essa tecnologia em mãos. Então, foi isso que eles fizeram. Para começar os trabalhos de investigação usando a tecnologia, primeiramente, os investigadores teriam que exumar o corpo de David Reed,
claro que com a autorização da família. Eles levaram a pequena urna com os restos mortais para um antropólogo examinar e determinar a causa real da morte. Então, os restos mortais saíram de Skilcrew e foram levados para a Flórida de avião. No voo, pessoas perguntavam o que estava ali naquela pequena urna e os investigadores disseram que era o corpo de um garoto. Um dos investigadores conta em um documentário que as pessoas faziam filas no avião para tocar no caixão e desejar boa sorte para aquele garotinho. A antropóloga Janet Monge foi estudar os restos mortais de David mais uma vez, pois nas investigações iniciais ela já havia dado uma olhada ali no crânio, nos ossos do David Reed, juntamente com aquela equipe que viu que os ossos tinham sido roídos ali por animaizinhos, roedores, enfim. E ela estava nessa nova equipe de investigação de antropologia para analisar os ossos do David. Ela decidiu levar os restos mortais para um hospital e fazer uma tomografia computadorizada. E estudando melhor o crânio de David, puderam verificar através de aparelhos a parte de trás do crânio. Ali puderam ver fraturas que teriam levado o menino à morte. Assim, a causa da morte foi determinada como homicídio e os investigadores sabiam que realmente ele havia sido morto por um golpe na cabeça. Agora eles teriam que determinar quem teria sido o autor desse golpe, Joey Geiger ou John Free. Analisando os traumas, a polícia pôde determinar que as fraturas no crânio eram consistentes com o golpe na cabeça. John Free era destro e Joey Geiger era canhoto. Se os dois indivíduos estivessem frente a frente e um golpeasse o outro com a mão esquerda, o golpe seria consistente com o lado direito do rosto da vítima. Então, David foi golpeado por uma pessoa canhota e não uma pessoa destra. A polícia prende Geiger por assassinato. Porém, uma notícia triste. A irmã de David, a Virginia, que lutou junto com a polícia para prender Geiger, não pôde contemplar este momento porque ela acabou falecendo antes da prisão do Geiger. Geiger foi mantido sem fiança até seu julgamento. No julgamento, ele fez um acordo para confessar o assassinato. Ele disse que estava desconfiado que Reed roubava seus pés de maconha. Então, Joey e John Free chamaram David atrás de um vagão para fumar. Mas quando Reed chegou, ele o confrontou. Na briga, ele acabou golpeando o rosto de David, que fez com que ele caísse e batesse a cabeça no vagão do trem. Ele entrou em pânico e foi embora. Quando ele voltou, David ainda estava lá. Então ele achou melhor esconder o corpo entre as árvores na floresta. Ele se declarou culpado de todas as acusações e, como parte do acordo judicial, as acusações de assassinato em terceiro grau foram retiradas contra Geiger. O ataque agravado foi alterado para simples. E pasmem, Joey Geiger foi condenado a apenas 2 anos de prisão. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Que caso complicado, né, gente? Uma pessoa pegar apenas 2 anos de prisão, para mim é assim,
É triste, né? Tudo bem que ele acabou fazendo um acordo ali para que ele confessasse, né? O que aconteceu ali, contasse a versão dele ali no julgamento. Mas, gente, é incrível. Assim, a gente está acostumado aqui no Brasil as pessoas pegarem uma pena mais branda, né? Mas nos Estados Unidos, onde a gente sabe que lá as leis funcionam. Tudo bem que não deve ser mil maravilhas, mas sim, lá as leis funcionam, né? Enfim. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato que eu estou tentando aqui implementar no nosso canal Café com YouTube. E você já sabe, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vai, gente, aperta esse botãozinho aí, se inscreva no canal. Deixe aquele like para me ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E se você puder deixar um comentário também, compartilhar, fique à vontade, ok? Espero muito que vocês tenham gostado do caso de hoje, como eu prometi semana passada, hein? Que eu traria um caso de casos criminais mesmo, ali de investigação, de assassinato, e eu trouxe. Semana que vem tem mais. Não sei se vai ser um caso criminal, não sei se vai ser uma curiosidade, mas vai ter vídeo aqui. De qualquer forma, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até mais!